Minha filha está aqui com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso Deus. e Salvador. Adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. A paz do Senhor, meus amigos, amados irmãos, sempre assistindo aí os trabalhos de live de instrução desse que vos fala, evangelista Wellington Ramos. Estou aqui entrando nesse momento, estou aqui com minha filha Emily Kelly Ramos da Silva. Manda a paz do Senhor, Pai, para o pessoal. Paz do Senhor, pessoal. Manda a paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor, irmão. Aleluia. Minha filha aqui, né? Tenho tido muito cuidado para aplicar o conhecimento de Deus no entendimento dela. Ainda está pequena, mas é desde menino que a gente tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porém, eu estou sempre instruindo minha filha, mostrando o caminho que ela deve andar, mostrando quem é o seu protetor, o seu Salvador, o seu Senhor, o seu socorro, o seu Deus e a sua esperança. Que ela tem que saber que ela é carente, necessitada e dependente da graça, da misericórdia e do amor desse Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus e Salvador. Ele salva a nossa alma. Salva a nossa alma de quê? Da condenação por causa do pecado. Não é? Então, digo pessoal, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Pessoal, Jesus é o nosso Senhor. e o Salvador. Creiam nele Creiam nele. e serás E será bem-aventurados. bem-aventurado. Pois, gente. Pronto, pai, deixa eu levar aqui pro pessoal. Fica aqui comigo. Levar para você, eu quero levar para você uma orientação muito boa. Na companhia da minha filha aqui. Entrei nessa live agora, 9 horas. Hoje é quinta-feira. 26, não é? 26, ou é 25, 24, aliás. Hoje é 24 de fevereiro. Escute uma coisa que eu quero comunicar a você nesse momento. Você, meu amigo, que está agora aí assistindo esse vídeo, você que está agora aí sendo advertido com essa instrução que você vai ter. Evangelho de Cristo Jesus. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Qual o conteúdo do Evangelho de Cristo? O que o Evangelho de Cristo traz para nós? O que ele nos mostra? Por que devemos crer no Evangelho de Cristo? Qual a importância desse Evangelho ser levado ao conhecimento das pessoas? Então eu quero comunicar isso com você, porque Evangelho de Jesus Cristo quer dizer as boas novas de salvação. Mas que salvação? Evangelho quer dizer boas novas de salvação que veio sendo anunciada pelo próprio Cristo, enviado pelo Pai Deus, para transmitir ao mundo a mensagem de esperança diante de uma situação deplorável, terrível, medonha, tenebrosa, que a humanidade se encontra por causa da consequência do pecado. Então quero comunicar a você isso, a importância do Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um modo de vida religioso. O Evangelho não é uma formalidade religiosa. O Evangelho é uma mensagem que nos dá entendimento, esclarecimento, ilumina o nosso entendimento, para que sejamos advertidos de uma grande necessidade que estamos diante de Deus. O Evangelho é uma mensagem. E essa mensagem é levada a todos. E quem crê nessa mensagem
será salvo. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então, quando você crer em Jesus, você diz que creu no Evangelho, isso representa o que para você? Você creu em quê? Você recebeu o Evangelho que ele lhe trouxe uma informação de quê? É importante a gente contemplar isso. Então eu quero comunicar para você essa verdade, para você entender. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma vida religiosa. O Evangelho não é uma vida de tarefas, de devoções, de cultos, de cerimônias religiosas. O Evangelho é uma informação que vai até você. E você precisa crer nesta informação que vai lhe esclarecendo de uma situação que você precisa compreender para tomar uma atitude de sair dela enquanto você pode sair, enquanto você pode ouvir, enquanto você é advertido, para que você tome uma decisão. Através dessa mensagem, através dessa informação. O Evangelho é uma informação que Deus envia ao mundo pela sua graça e misericórdia. Que é a sua filha, vai só andar. Então, minha filha está aqui um pouco resfriada. Ela vai estar suando o nariz aqui, tá, gente? Aqui é um vídeo ao vivo, aqui não tem formalidade, não tem cerimônia. Aqui é a realidade. Então, gente, vem comigo agora no que eu vou falar para vocês. Presta atenção. A palavra de Deus, ela em todos os seus propósitos, ela convida o homem a vir a Deus. Agora, por quê e para quê? Não é? Nós temos que entender. A palavra de Deus, Deus na sua palavra, está sempre chamando o homem a vir a Ele, a se converter a Ele, a receber o que Ele oferece, a seguir a instrução dEle enquanto nós podemos. Agora, para quê? Por que eu preciso ir a Deus? Ora, eu não tenho Deus? Por que eu preciso crer em Deus? Ora, eu não creio em Deus? Edson Julião, Pai do Senhor, meu irmão Edson. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado por participar aqui na live aqui comigo. Edson Julião, grande produtor aí, né, trabalhando aí na área, colaborando também com o reino de Deus, através da propagação do Evangelho, por meio do dom que Deus deu a ele, a você, Edson. Deus continue te abençoando, Edson, meu irmão, em Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero comunicar isso para você que está assistindo aí. Por que é que Deus nos convida a ir a Ele, converter-se a Ele, crer na palavra dEle? Não é para que você tenha uma vida melhor neste mundo. Não é para que você consiga todos os seus objetivos neste mundo. Não é para que você seja vitorioso, vencedor, diante de toda necessidade e dificuldade neste mundo. Eu quero mostrar para você agora, eu vou querer a sua atenção para isso que eu vou falar para você agora. Eu vou estar citando alguns textos da Bíblia, que eles, literalmente, eles fazem a gente entender o que Deus quer que a gente compreenda. Vamos lá? Vamos estar citando esses textos? Primeiro texto que eu quero citar para você, Hebreus 9, 27. E ao homem está ordenado depois da morte, segue ao juízo. Olha aí, vai ouvindo os textos. Hebreus 9, 27. Está ordenado ao homem depois da morte ele seguir para o juízo. E aí a gente vai agora para outro texto, que diz assim, lá em Romanos 8:1, aliás, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tá? Aí o texto continua dentro da nossa Bíblia, né?
que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam no Espírito. Quem está em Cristo não pode andar na carne. Então esse texto ele é só um cumprimento, mas a importância do texto é: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não tem como uma pessoa estar em Cristo andar na carne. Então ele não está. Quem está em Cristo está em Espírito, anda em Espírito, está dentro da graça de Deus. Então, olha, escuta outro texto que eu quero dizer, que eu quero que você escute. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 18. O Senhor Jesus, ele diz assim: quem tem o Filho de Deus, Jesus diz assim: quem crê nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado. Jesus está falando isso diante de uma instrução que ele está dando a Nicodemos, mostrando a Nicodemos que Deus enviou ele, Jesus, o Filho, para salvar o mundo. E quem crê nele, no Filho, não é condenado. Aí Jesus diz: mas quem não crê nele, em Jesus, o Filho, já está condenado. É muito sério esses textos que eu estou falando para você, e depois eu quero chamar você para refletir nisso. Lá em João 3:36, o texto diz assim: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Escuta o que a Bíblia nos adverte. A Bíblia fala de juízo. A Bíblia fala de condenação. A Bíblia fala de ira de Deus. A Bíblia fala de eternidade, de punição, de castigo, em tormento. A Bíblia fala de inferno, lugar de punição eterna. Lugar aonde vai aqueles que vão ser alvo da ira de Deus. Olha para aí o que Jesus chega a dizer aos seus discípulos. Isso é muito sério. Jesus diz lá em Mateus 10:28. Não temam os homens que matam apenas o corpo. Temeis antes aquele que tanto lança o corpo e a alma no inferno. Jesus, ele mostrou os seus discípulos por que devemos temer a Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que vai trazer o juízo, que decretou, determinou o seu juízo, e esse juízo será sem misericórdia. Devemos temer a Deus. Temer a Deus é se submeter a Ele. Temer a Deus é se converter a Ele. Temer a Deus é andar nos preceitos dEle, para não sofrer a sua ira, o seu juízo, que é para todos os transgressores, que é para aqueles que são inimigos de Deus, que não se submetem ao seu Criador. Escuta que a Bíblia ainda continua nos advertindo. Lá na carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz a Timóteo assim, Paulo diz: olha, Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregue a sua palavra a tempo e fora de tempo, porque ele há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Gente, a gente tem que levar a palavra de Deus mais a sério. A palavra de Deus não é uma caixinha de satisfação. A palavra de Deus não é uma caixinha de promessa que agrade o homem. A palavra de Deus é a instrução de Deus, é a orientação de Deus para a humanidade, para que a humanidade caia, desperte e saia do sono, para que a humanidade saia do sono espiritual e tenha o seu entendimento iluminado, para que busque o socorro de Deus enquanto podem achar. Porque a humanidade está em perigo. A humanidade está correndo um perigo eminente de partir para a eternidade, para o juízo. O juízo eterno. A Bíblia mostra este grande e terrível acontecimento que vai se dar na humanidade,
que está profetizado e determinado por Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, leia a Bíblia, viu? Leia a Bíblia. Esses textos que eu estou falando, eu quero convidar você a meditar nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31. O apóstolo Paulo pregando e advertindo a umas pessoas no seu ministério da evangelização. Paulo diz assim: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Falava Paulo naquele momento, e isso é atual. Ele ainda está anunciando agora. Anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, e disso ele deu certeza, ressuscitando Jesus. Olha como a Bíblia ela nos traz uma advertência, ela nos convida a olhar para aquilo que nós precisamos ver, o perigo que o diabo ele cega o homem para que o homem não veja, e Deus ele quer levar esse esclarecimento a você. Deus ele quer que você conheça a verdade para ser liberto da mentira do diabo que está tirando você do raciocínio, do entendimento, do lógico, para que você não veja a realidade da miséria, do perigo que você está correndo e da direção que você está seguindo para o juízo eterno. Toda a Bíblia vai convidando o homem a refletir, e Deus vai advertindo o homem, mostrando ao homem a situação que ele está, o perigo que ele está. Esse perigo que ele está, que não tem nenhum outro meio por onde ele possa ser livre desse perigo. E eu fico observando quando o apóstolo Pedro, ele pregando o evangelho, porque pregar o evangelho é isso, é advertir o mundo sobre esta verdade que o mundo precisa ouvir, mostrando ao mundo a esperança de Deus, que é as boas novas, trazendo ao homem o caminho, o meio, a saída, a solução da sua miséria, do seu perigo que ele se encontra. E Pedro, ele pregando, Pedro diz, Atos dos Apóstolos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devemos clamar, invocar, suplicar para encontrar o socorro, a não ser em Jesus. Pedro estava falando, mostrando ao povo Jesus Cristo. Pedro estava advertindo o povo da salvação, que o povo buscasse essa salvação enquanto era tempo. E esta salvação não se encontra em nenhum outro lugar, porque só o único, exclusivo lugar da salvação que você pode encontrar chama-se Jesus. Jesus é o único meio exclusivo e absoluto, caminho da salvação, meio da salvação para toda a humanidade. Jesus ele não é para um grupo de pessoas que tem uma raça, uma cultura, uma religião. Jesus ele é a necessidade de toda a humanidade. E por que eu preciso de Jesus? Para não ir ao juízo. Hebreus 9:27. Depois da morte segue ao juízo. E esse juízo não é para o homem ter uma segunda chance e ter um tempo para servir a Deus. Esse juízo é para a condenação eterna, receber a ira de Deus, o castigo eterno. O juízo é para a condenação. Romanos 5:18. Você precisa de Jesus para você não entrar em condenação. Como diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer ir, pai? Botar a mamãe, vai. Aqui tá. Você precisa de Jesus para não continuar em condenação e não morrer condenado. João 3:18, Jesus diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus, quem não aproveitar o tempo de invocar o nome dele, se converter a ele
e se arrepender dos seus pecados para que por Jesus encontre o perdão, a justificação de Deus para ser livre da condenação, quem não crê nele, faça o que fizer. Continua condenado, está condenado e depois da morte vai seguir o juízo. Você tem que parar para entender que o Evangelho de Cristo, ele nos traz uma esperança eterna. Ele nos traz uma advertência para que a gente venha se livrar do perigo que está sobre nossa vida na eternidade. Aqui está tudo bem, aqui está tudo maravilha, aqui é muita homenagem, é muita conquista, é muita vida dissoluta, deslumbrante. Aqui é muito, maravilhoso. O homem vive como quer, pratica o que quer, faz o que quer. Não está nem aí para Deus. Vai chegar um momento terrível para muitos. Vai chegar um momento para muitos que vão cair em si, vai ser tarde demais. A palavra de Deus nos adverte sobre o tempo que nós temos de buscar o Senhor enquanto aqui estamos. A palavra de Deus nos adverte sobre o tempo que temos para entrar pela porta que nos leva à salvação, enquanto esta porta está aberta. A palavra de Deus nos adverte que temos tempo para todo propósito, para toda situação, porque nós fomos estabelecidos aqui para viver neste mundo temporal, e tudo aqui tem um tempo. Cuidado, escute aqui. Deixa eu falar com você agora aqui um pouquinho. Deixa eu convidar você aqui agora. Escute uma coisa que eu quero te dizer agora. Escute uma coisa que eu quero que você entenda. Cuidado para você não partir, para que a morte não chegue até você, para que não venha ali acontecer aquilo que vai acontecer a toda a humanidade. A morte é um acontecimento. A morte é uma situação que todos vão passar por ela. E não tem o que fazer mais depois que morre. É seguir ao juízo quem não creu, quem não se converteu, quem não aproveitou o tempo para buscar o Senhor enquanto podia achar. Depois da morte segue o juízo, e o juízo é para a condenação. Cuidado, a nossa vida aqui ela é muito curta, temporal, efêmera, passageira. Estamos aqui hoje, não sabemos que estaremos amanhã. E de uma coisa nós temos que ter certeza: vamos partir a qualquer momento deste mundo, e depois da morte, sem Jesus, segue ao juízo. É por isso que você precisa de Jesus urgentemente, agora, porque amanhã pode ser muito tarde, porque você e eu não podemos ter o amanhã para ter uma oportunidade de invocar o nome do Senhor para o arrependimento e o perdão de nossos pecados, para ser aceito por Deus. Porque depois que morre, Deus adverte isso. Não adianta mais. Morreu dentro da escolha que fez, negando a Jesus, não recebendo a graça de Deus para se salvar, não tem mais o que fazer. É caminho de condenação. É destino eterno para receber a ira de Deus. A ira de Deus. Receber a ira de Deus. Aproveite enquanto você hoje ainda pode fazer uma decisão que pode mudar o teu destino eterno. O teu destino eterno depende de ti, não é de Deus. O teu destino eterno, a tua eternidade, depende da tua escolha e da tua decisão que tu farás aqui, que vai te trazer resultado na eternidade. Essa escolha e essa decisão é de crer ou não crer em Jesus. É de se arrepender ou não se arrepender. Quem escolhe é você. Jesus, quando mandou pregar o Evangelho, que é uma mensagem. O Evangelho não é um ritual de movimento de igreja. O Evangelho não é um cerimonial, não é vida religiosa nem formalidade. O Evangelho é uma mensagem. Você ouve e crê nela, e aí você recebe a graça de Deus. Quando você crê nela, o Evangelho não é viver prática religiosa. O Evangelho é viver crendo na esperança daquilo que ele nos adverte. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, a fé em Cristo, que nos conduz à comunhão, ao perdão, à graça e à vida eterna com Deus. Você tem que crer nisso. Você ouviu a mensagem e creu nisso.
Se converteu a Cristo crendo que a mensagem lhe informa que através dele você tem salvação, perdão de pecado, reconciliação. Se você crer nisso e manter a sua vida nesta fé, nesta confiança e andar dentro da instrução da doutrina de Cristo, você estará salvo e no caminho da salvação. Você não precisa praticar e nem se filiar e nem ser propriedade de nenhuma entidade religiosa. Porque Jesus não orientou ninguém, o Evangelho, ele não orienta ninguém a viver em determinado sistema. O Evangelho convida a crer e se arrepender, e aí serás salvo. Jesus disse assim: ide e pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? É a informação, é anunciar ao povo o que o Evangelho nos traz para o nosso entendimento, da condição do homem, da miséria espiritual, do destino eterno, do juízo que está por vir. Mas aí o Evangelho, que é as boas novas, ele traz a esperança da salvação para o perdão, o livramento e o socorro de Deus. O Evangelho nos mostra por onde encontramos justificação, remissão de pecado, salvação da nossa culpa diante de Deus, do juízo, salvação da condenação, para que a gente possa ter essa esperança. Só quem pode nos oferecer e nos mostrar essa verdade é a mensagem do Evangelho. Agora, depende da sua escolha, crer para ser salvo ou não crer e ser condenado. Foi o que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele mandou pregar. Ele não mandou forçar ninguém a crer. Ele não mandou chamar ninguém para nenhum lugar, para se moldar a nenhum ritual, a nenhuma formalidade. Jesus não mandou chamar ninguém para viver isso, aquilo, ou fazendo tanta coisa que nem hoje faz. O que Jesus mandou foi pregar o Evangelho. Foi instruir o povo, foi advertir, anunciar, informar ao povo do perigo eterno que estão correndo e ao mesmo tempo mostrar a esperança, a salvação, que é as boas novas para a humanidade, que em Jesus o homem encontra o perdão, a salvação de Deus para a sua alma, ser livre da condenação que está. Então isso é a importância de crermos em Jesus. Essa é a importância de levar a mensagem do Evangelho, porque o juízo de Deus é vindo. O juízo de Deus vai chegar na minha e na tua vida a qualquer momento. Se eu e você estiver desprovido da graça de Deus, que é Jesus. Se eu e você não estiver em Cristo, estamos correndo risco de partir daqui com a morte e seguir ao juízo. Todos aqueles que morrem seguem ao juízo que não tem Jesus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem, não existe vida eterna que representa a eternidade com Deus de gozo e de paz. E a condenação eterna representa a eternidade sem Deus, na ira, sofrendo o juízo de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus. Isso fala do juízo. Isso fala da condenação. Então você precisa de Jesus para ser livre da ira de Deus. Meu irmão, não brinca não, irmão. Não fica atrás de muita coisa não, porque o mais importante na vida da humanidade é estar em Cristo para que ele possa receber a herança dos tesouros eternos que Deus tem reservado para todo aquele que está em Cristo. Lá na eternidade vamos gozar dessa riqueza eterna, desse tesouro eterno, das bênçãos espirituais que estão lá nos céus. Creia em Jesus. Não perca tempo vivendo isso aí, ocupando tua mente, dando tua atenção e se dedicando, se desgastando por tanta coisa, praticando, vivendo, fazendo, buscando, crendo e praticando tanta coisa vã. Creia em Jesus Cristo, que a morte dele na cruz do Calvário, o sacrifício que ele fez por você, isso é o suficiente para você chegar a Deus, é por meio desse sacrifício.
Pare de ser escravo de ordenança, de formalidade, de vida religiosa. Pare de viver sacrifício de tolo, praticando, vivendo ritual, cerimônia, culto, vivendo sacrifício, holocausto, pacto, voto, isso, aquilo, outro. Pare. Saia desse entendimento errado e creia em Cristo, no que o Evangelho de Cristo nos adverte, nos ensina e nos mostra. O Evangelho de Cristo não é uma vida religiosa dentro de ritual, dentro de igreja. O Evangelho de Cristo é uma informação, é uma orientação que dá entendimento, que ilumina o entendimento do pecador que está com a sua mente entenebrecida por Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Né, pai? Minha filha está aqui comigo, ó. Minha filha está aqui acompanhando essa live. Ela está aqui comigo recebendo, ela está aqui comigo aprendendo. Ela está aqui comigo sendo edificada, né, pai? A mente está aqui, ó, aberta, ouvindo. E tudo que eu falo, ela ouve. Depois ela fica perguntando, depois o pai vai ensinando a ela. E é isso. Cuida de ti, da doutrina. Primeiro a minha família. Primeiro a minha vida, a minha família. Para depois eu levar a salvação para outras pessoas. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Negou a fé. A Bíblia ensina isso ou não? Ensina ou não? Então cuida da tua família. Como é que tu quer cuidar da igreja de Deus se tu não cuida da tua casa? Então eu estou aqui mostrando para você isso. Estou aqui mostrando para você essa verdade. Você precisa crer em Jesus, se manter fiel nele e deixar a sua mente ser transformada pela mensagem do Evangelho. A nossa maior necessidade de Cristo, por Cristo, é para ser livre da condenação que já estamos nela. A humanidade já está condenada. Foi Jesus quem disse isso. O que a humanidade precisa é ser livre dessa condenação. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 17, Jesus diz isso. Jesus diz assim, no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Jesus não veio condenar. O mundo já está condenado. A humanidade já está condenada. As pessoas precisam ser advertidas disso. Não aceite Jesus para não ser condenada. Aceite Jesus para sair da condenação. Porque condenada você já está. Receba Cristo, creia nele, se converta a ele. Para sair da condenação. Porque aqueles que estão sem Cristo nesse mundo já estão condenados. Se morrer, a alma segue para o juízo. O próprio Jesus disse isso. Ele não veio condenar. Porque o mundo já está condenado. Ele veio como Salvador. Ele veio para salvar. Aqui, escute uma coisa. Aqui eu quero lhe ensinar uma coisa muito importante aqui. Muita gente precisa ser instruída. E aqui, nesse canal, nessa live, na minha página no Face, nas minhas instruções, nos meus trabalhos de instruções da Palavra de Deus, eu informo, eu esclareço, eu levo a orientação que vai iluminar a tua mente, te tirar do engano, e você vai conhecer a verdade que liberta. As pessoas precisam ser orientadas da verdade que a Palavra de Deus nos adverte. As pessoas já estão condenadas. A humanidade já está condenada. O decreto do juízo de Deus já foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A morte passou. Isso fala da condenação eterna. Todos os homens já estão dentro dessa condenação. Eis aí a nossa necessidade por Cristo para nos livrar desta condenação. E eu quero que você aprenda uma coisa que eu ia falar aqui agora. A humanidade, as pessoas precisam ser informadas com a verdade de Deus.
É muito oba-oba, é muito sabedoria, é muito ensino, é muito poder, é muito movimento, é muita visão, revelação. Mas falta instrução, falta ensino, falta a doutrina da palavra de Deus para esclarecer o povo e não levar o povo a um delírio, a uma embriaguez que perdem a noção dentro da emoção. O povo tem que levar para o povo ensinamento, instrução para lidar, entendimento, esclarecendo. E uma coisa que eu quero que você entenda, Jesus disse assim, lá em João capítulo 3, Evangelho, capítulo 3, versículo 17, Jesus disse, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Deus não enviou Jesus para condenar. Deus enviou Jesus para salvar. É aí que eu quero que você entenda uma coisa. Tem muita gente que entende que vai ser salvo porque faz isso, porque faz aquilo, porque cumpre a formalidade, cumpre tarefa, cumpre obra, cumpre mandamento, cumpre ordenança legal da sua religião, porque faz caridade, porque é bonzinho, porque é religioso. Escute uma coisa, o ser humano ele não é salvo pelas suas obras, o ser humano não é salvo pelo que ele faz, o ser humano não é salvo pelos seus méritos, o ser humano não é salvo pela sua virtude. O ser humano ele precisa de um salvador, porque o ser humano ele é salvo por um salvador. E este salvador foi enviado pelo Pai, que é o Filho, e este Filho chama-se Jesus, o Cristo, o Messias, que foi enviado ao mundo para salvar toda a humanidade. O povo precisa aprender isso e sair dessas religiões que ensina o povo, você só é salvo se for batizado, você só é salvo se guardar o sábado, você só é salvo se estiver na igreja servindo, você só é salvo se fizer a caridade, você só é salvo se cumprir penitência, flagelo, se viver a caridade, se buscar ser bom, se andar dentro da religião. Salvação não é por nenhum meio deste mundo, salvação ela é operada por Deus, por si só. É impossível para o homem se salvar. O homem precisa de um Salvador para que salve a ele. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio salvar e buscar. Jesus é esse Salvador. Salvação não é instituição igreja. Salvação não é obra de igreja. Salvação não é informalidade religiosa. Salvação é unicamente e exclusivamente em Cristo, por Cristo e para Cristo. Né, Pai? Jesus é o nosso Salvador. Salvador, diga o pessoal aqui, pessoal, Jesus é o nosso Salvador. Pessoal, o Jesus é o nosso Salvador. Aleluia. Essa é minha filha amada, minha filha querida, Emily Kelly Ramos da Silva, está comigo aqui, ela está intercedendo, né, pai? Está aqui, em espírito, só meditando aqui no que o papai está falando. Então é isso, gente. É isso que vocês precisam ser orientados. Não entre numa igreja, não entre numa religião, não entre numa instituição de obras sociais, uma instituição do bem, pensando que isso vai lhe levar a Deus. O caminho não é obra, não é igreja, não é religião. O caminho não é os atos de bondade do homem. A própria Bíblia nos ensina sobre isso. O problema é que o povo não é instruído, o povo não quer saber do que está na Bíblia. O povo prefere acreditar no que os homens falam. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E hoje, sabe o que é que acontece? É aí onde eu digo, é aí onde está a diferença da religião para Cristo. A religião ensina que o homem, para chegar a Deus, tem que viver e praticar a obra religiosa. Tem que viver e praticar a formalidade religiosa. Tem que obedecer e se submeter às ordenanças legais da religião. A religião ensina que o homem ele tem que operar a obra boa. Ele tem que ser bom. Ele tem que ser religioso. Ele tem que ter submisso à religião, cumprindo e obedecendo e estabelecendo metas a qual devem cumprir. A religião ensina o homem que ele alcança a Deus pelo seu mérito. Mas Cristo não. Cristo, o Evangelho, nos convida a receber de graça
o bem de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, a vida com Deus, a comunhão com Deus, não pelo merecimento humano, não pela obra humana, não pelos méritos humanos, mas por Cristo, a graça de Deus manifestada ao mundo, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Isso que a Bíblia nos revela. E como é que as pessoas estão dentro de religião, se julgando ser melhor do que os outros, e está mais com Deus do que os outros, porque ela é mais devota, ela é mais religiosa, ela obedece mais às normas e às ordenanças legais da igreja ou da religião. As pessoas não estão sendo instruídas na verdade do Evangelho que ilumina nossa mente. É preciso alguém que pregue com compromisso com a verdade para esclarecer, pregando para agradar a Deus e não a homem, não a líder, não a ministério. Meu compromisso é com Deus, é com a verdade, é anunciar ao mundo a verdade que liberta. Embora que eu esteja confrontando o sistema religioso, seja ele qual for, embora que eu esteja confrontando os homens, os teólogos, os sábios, os doutores, os mestres da teologia, do ensino de Deus, que não estão ensinando nada de Deus ao povo, estão levando o povo a tropeçar, porque não estão ensinando a verdade do Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Estão criando caminhos, meios para o povo como princípios e como preceitos de Deus. E você precisa entender a sua maior necessidade de Cristo. Creia nele. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus, o Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura que está por vir. Jesus Cristo nos livra dessa ira. Precisamos de Jesus para ser livre da ira de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando as pessoas, o mundo, consigo mesmo. Nós precisamos de Cristo para a reconciliação com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. A palavra de Deus diz que Jesus é a porta para a salvação. João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse isso. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Eu preciso de Cristo para entrar e estar na salvação, com a minha alma livre da condenação e do juízo. Se eu morrer agora, eu não sigo para o juízo. Eu parto para o descanso eterno, aguardando o dia da ressurreição do corpo, aonde minha alma vai sair deste corpo com a morte, este corpo vai ser sepultado na terra, minha alma partirá para o descanso, aguardando o dia da ressurreição, em que eu, que é o ser real, a alma, receberei um corpo glorioso, ressurreto, para estar com Deus lá no céu. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 52. Você vai ver essa verdade. E os que morrem em Cristo vão para o descanso eterno até o dia da ressurreição para gozar com todos aqueles que creram em Jesus da vida eterna com Deus lá no céu. Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão de seus trabalhos. Sairão desta vida de aflição e irão para o lugar de repouso, descansando até o dia da ressurreição do corpo. Eu já dei um ensino aqui sobre isso, o que é ressurreição. A alma não vai ressuscitar, porque a alma não morre. O que vai ressuscitar é o corpo. É a parte que forma, que completa o ser pessoal. Porque o ser, ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte que nos dá capacidade de comunicar com o mundo que nós estamos. Corpo, matéria, mundo, matéria. A alma, o espírito,
é o ser real que habita dentro deste corpo. O espírito, a vida com Deus. A alma é o ser pessoal que tem conhecimento de existência e de que é um ser. Então você precisa de Jesus para que você, a sua alma, ao sair deste corpo, não parta para o juízo eterno, a condenação. Amém, meus amados? Então eu quis trazer nesse momento essa explicação para você refletir um pouco nisso, para você entender o Evangelho, o conteúdo do Evangelho. E você está nesse conteúdo, o Evangelho de Cristo, não esse Evangelho que o povo vive aí dentro da religião. Que você entenda a importância da mensagem do Evangelho. O que é que o Evangelho nos adverte, nos mostra, nos informa. E que você creia nessa mensagem. E saiba da sua maior necessidade por Cristo. Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porém que nesta noite você entenda a importância da salvação que você precisa para que a sua alma não siga ao juízo depois que seu corpo descer à sepultura. Porque a morte não é a extinção. A morte não é a pessoa deixar de existir e evaporar. A morte é separação. Aonde o homem sai deste mundo e vai para a eternidade. Aonde há uma separação entre a alma, o ser real, deste corpo físico, e a alma não fica aqui neste mundo vagando. A alma parte para Deus. Eclesiastes 12:7. O corpo desce à terra de onde veio, mas o espírito volta para Deus. E sem Jesus, volta para Deus para receber a condenação eterna, indo a juízo. Porém, todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho segundo escreveu João 5:24. Assim está escrito. E que você entenda o que essa palavra está informando para você. Olha a importância que você tem de Cristo, de crer nele, para ter a vida eterna. A vida eterna é você crendo em Jesus. Jesus disse, não entrará em condenação. Você precisa crer nele para não ir para a condenação. Aí Jesus disse, e passará da morte para a vida. Você precisa sair da condenação, que você está morto, separado, julgado diante de Deus pelo seu pecado. Mas se você crê em Cristo, você é restaurado, ressuscitado e regenerado para voltar à vida com Deus, que quer dizer comunhão. Então esse texto é muito maravilhoso, termino com ele. João 5:24. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou, presente, estado atual, passou da morte para a vida. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Manda a paz do Senhor aí, meu amor pessoal. Paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Beijo no Pai. E que Deus abençoe a todos vocês. E que você receba essa instrução. E medite em tudo que você ouviu. Porque esta é a verdade que liberta. É a luz de Deus que vai iluminar a tua mente e o teu entendimento. Tchau, pessoal. Vai, pai, dá tchau. Tchau, pessoal.